Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Fábio Panunzio, estou aqui para apresentar a edição de hoje do Desperta para vocês. Hoje, 15 de janeiro, primeira metade do primeiro mês do ano já vencida, passou bem rapidinho, embora essa semana tenha sido uma semana muito cansativa por causa da dinâmica dos fatos, principalmente na seara da política, né? Muita coisa acontecendo. E olha, ontem o dia foi um inferno por causa de um desentendimento entre o ministro Dias Toffoli e a Polícia Federal. Começou com uma reclamação do ministro no corpo de uma das suas decisões relativas à Operação Compliance Zero e continuou pelo dia com uma série de medidas que pareciam ser contraditórias e antagônicas, né? Toffoli retirou a Polícia Federal do caminho das provas que ela mesma, a Polícia Federal, coletou, né, por determinação de Toffoli, e passou a missão no final do dia para a Procuradoria-Geral da República. Nós vamos dissecar hoje essa crise, porque essa crise fala por si, hein? Atitudes muito estranhas que estão orientando, de repente, a direção de um processo que o país ainda não conhece, porque a maior parte dos documentos é secreta. Mas o que foi tornado público ontem, provavelmente com a finalidade de tirar um sarro da Polícia Federal, passar uma bronca, né, que é como a imprensa disse, isso tudo revela que alguma coisa há de estranho no reino da Dinamarca brasileira, aqui no reino da banca brasileira e nas relações entre bancos, ministros de tribunais, conselheiros de tribunais de contas, parlamentares, enfim, confusão terrível ontem, que no final do dia parece ter voltado um pouco aos trilhos, mas deixou um rastro aí de indagações no ar, né? E a principal delas é por que o ministro Dias Toffoli está tendo atitudes tão estranhas no corpo de um processo? Admoestar a Polícia Federal após uma operação, né, que não foi realizada antes porque havia uma outra operação em curso, diz a Polícia Federal. E a partir daí isolar institucionalmente a Polícia Federal de um caso onde ela vai ter que atuar como perita para o Ministério Público, que agora é quem tem acesso às provas coletadas durante o dia de ontem com os próceres aí desse escândalo incrível do Banco Master. Então hoje é o principal assunto nosso, mas nós temos vários outros assuntos para tratar aqui. Saiu mais uma rodada da pesquisa Genial Quest, as notícias que antes caminhavam para um patamar positivo, agora voltam a acender o sinal amarelo, porque a candidatura do Flávio Bolsonaro, na qual ninguém acreditava, ganhou um pouco mais de solidez, né? E parece, até porque não é possível afirmar se isso vai acontecer ou não, parece que isso entusiasmou os quadros do partido, PL, porque ele reduziu e muito a vantagem que Lula teria sobre ele mesmo, né, num eventual segundo turno aí. Então nós vamos falar bastante sobre isso. Ontem lá nos Estados Unidos foi um inferno, né? O Trump está tirando literalmente o sossego do planeta, né? Com as ameaças de bombardear o Irã, acabou provocando um movimento militar lá. O Irã disse que vai bombardear bases americanas se os Estados Unidos bombardearem em Teherã, em apoio aos manifestantes que querem o fim do regime. E, enquanto isso, a OTAN, ou os países aliados da Dinamarca, começam a ocupar posições na Groenlândia, a pedido da Dinamarca, para tentar impedir aí uma ação militar de Trump lá naquela ilha gelada do Atlântico Norte. É sobre isso o jornal de hoje. Então, depois de saber dos destaques principais, eu vou conversar com o meu amigo Alex Amorim aqui, porque nós temos novidade no futebol, que já voltou, e aí a novidade é boa para o Alex, né, Alex? Bom dia para você. Isso mesmo. Eu achei que você vinha com a camisa do Palmeiras hoje, está com a camisa... O que é isso? A seleção da Argentina? Que camiseta é essa? Isso. É? Isso. Bom Vestido dia a todos, como inimigo, bom dia, tá Panunzio. Disfarçado de inimigo o Alex. Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia, Panunzio, bom dia, audiência. Alex. Hoje eu estou com a camisa da Argentina em uma homenagem ao Flaco Lopes. Todas as camisas que eu venho, Panunzio, tem um porquê. O Flaco Lopes ontem deu a assistência para Panunzio do gol ali do Alan, que o Palmeiras ganhou de 1-0 ali na segunda rodada do Campeonato Paulista, o primeiro clássico do ano e a primeira vitória. Eu nem comemorei porque eu já estou acostumado com essa vitória em cima do Santos, Panunzio. Olha a humildade, hein? Depois o Santos dá uma catracada do Palmeiras. Tem que rever essa fala, hein? Sim, igual aconteceu ano passado. Ontem o jogo... Panunzio, eu tava assistindo o jogo, mas eu tava com um pouquinho de sono, porque o jogo foi bem abaixo. Início de temporada é assim, os jogadores estão voltando, pegando o ritmo, então foi um jogo bem apático ali, e no segundo tempo saiu esse gol ali do Alan, uma ótima jogada do nosso querido argentino Flaco Lopes, Panunzio. Querido, né? Isso. Foi bom o jogo?
O jogo, pra mim, foi bem abaixo. Eu não gostei tanto. Eu fiquei bem estressado. Tanto que quem me acompanha lá no Twitter consegue verificar que eu estava dando minha opinião ontem como comentarista, estressado com o Abel Ferreira e os jogadores. Mas no final, a vitória foi verde lá na Arena Barueri, Panunzio. Muito bom. Nós temos novidades aí, o fim de semana está chegando. Sim. Os campeonatos começam, né? Por enquanto são campeonatos ainda sem muita importância, né, Alex? Daqui a pouquinho que começa o Brasileirão, Isso, né? Copa do Brasil. Isso mesmo. O Campeonato Brasileiro volta agora em janeiro com essa mudança do calendário no futebol brasileiro neste ano, e nisso a gente vai ficar nos estaduais e na Copinha. Hoje, para não deixar passar, teremos o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, e teremos o jogo entre São Paulo e São Bernardo, com o São Paulo naquela crise pelo presidente Júlio Casares, que amanhã vai ter a definição, Panunzio. Amanhã é o dia D do Casares, né? Será que vai ter impeachment? O que você está ouvindo falar sobre isso aí dos bastidores dos esportes, Alex? Então, Panunzio, ontem, conforme minhas apurações lá nas redes sociais que eu estava conseguindo verificar, os apoiadores do Júlio Casares solicitaram para ele renunciar ao cargo, mas o presidente ainda está meio que analisando a proposta, porque se ele pedir a renúncia do cargo, ele não vai sofrer tanto como um impeachment, então até mesmo os aliados estão propondo este acordo com ele, Panunzio. Muito bom. É isso? Isso mesmo. Estamos bem informados? Beleza, sim, maravilha. Nessa. Então vamos lá, o Alex continua com a gente aqui, porque ele é o meu querido diretor de TV, fazendo o corte das câmeras aqui do nosso programa. Ele é versátil, né? Bom, pessoal, vamos passar então a previsão do tempo, para que você possa saber o que vai acontecer aí na sua cidade, né? Na capital do seu estado. Olha, hoje, raro o dia, no pleno verão, em que o mapa do Brasil aí não tem nenhum sinalzinho alaranjado ou vermelho, ou seja, os alertas hoje são alertas tranquilos, só de risco potencial, né? E isso é um alívio, principalmente para quem mora aqui em São Paulo, porque a cada vez que surge a cor vermelha no mapa, a gente já sabe que talvez fique sem energia elétrica, com todos os transtornos que isso provoca na vida das pessoas, né? Dias e mais dias, porque a concessionária é uma porcaria e demora até uma semana para religar a luz quando acontece algum evento meteorológico mais grave em São Paulo. Mas essa semana a gente passou com um prejuízo de pequena monta em relação ao que já sofremos aqui no passado recente, né? E de anteontem para ontem houve uma chuva, teve granizo em São Paulo, mas a Enel conseguiu desta vez impedir um prejuízo maior, né? Não que tenha sido rápido e eficiente, nada disso, mas 40 milhões de pessoas estavam 3 dias atrás sem luz em São Paulo e o número de reclamações agora foi pequeno, o que não redime essa concessionária terrivelmente ruim, péssima prestadora de serviço, dos erros que cometeu no passado. Aliás, o PROCON de São Paulo multou novamente a Enel mais 14 milhões de reais por causa da porcaria de serviço que ela presta para São Paulo, tá bom? Então vamos lá, alerta de tempo de chuvarada em toda essa faixa amarela aí, que envolve toda a região norte praticamente, exceto Roraima e uma parte do Amapá. E isso vem até o centro-oeste, excluindo o estado de Goiás na sua maior parte, e baixa pela região sudeste, no estado de São Paulo, descendo pelo sul, encostando aqui na faixa litorânea até a divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É aí que vai chover bastante, mas não tanto a ponto de nos apavorar como tem sido as previsões dos últimos dias, né? E aqui nesse cantinho aqui do nordeste do Brasil, um alerta do contrário. Falta de chuva, baixa umidade, né? Lá no semiárido brasileiro, região que todo ano São Pedro castiga com a falta crônica de água, tá? Então vamos logo para as temperaturas, para você saber o que está acontecendo aí na capital do seu estado. Olha, aqui no mapa, cor verde, como sempre eu falo, é onde vai chover mais, né? E aqui, enfim, nós temos chuvas na região norte, isso é corrente no verão amazônico, e temos chuvas aqui também na região sudeste, previstas aqui para toda essa área, que vai da divisa do Triângulo Mineiro com Goiás, toma todo o interior de São Paulo e chega até a divisa do Paraná com o estado de São Paulo, indo até as costas do sudeste, tá? Temperaturas então, olha, Porto Alegre deve ter pancada de chuva lá hoje, temperatura lá, olha, eu não gostaria de estar no Porto Alegre hoje não, em 37 graus lá é muito calor, né? Vamos lembrar que nós estávamos perto de ter temperaturas negativas bem pouco tempo atrás, nessa região hoje que está sendo assolada por essa frente quente, né? Por essa onda de calor. Então, 37 graus para vocês aí no Rio Grande do Sul, senhores gaúchos e gaúchas. Em Florianópolis vai ser um dia quente também,
bom para a praia, mas vai chover. Só que o calor é grande, 33 graus Celsius vai fazer nas horas mais quentes do dia. Curitiba terá 29 graus de máxima, chuvas e trovoadas previstas para lá. A mesma coisa em São Paulo, onde a temperatura um pouco mais amena vai chegar a 26 graus. No Rio de Janeiro, 35 graus. Ainda continuam lá os cariocas podendo fritar o ovo no asfalto, né? E em Vitória, um pouco menos quente, mas ainda com calor, 31 graus Celsius. Lá em Belo Horizonte vai chover durante a tarde, pancadas de chuva e trovoadas estão previstas, temperatura máxima de 30 graus. Aqui no Centro-Oeste, Goiânia terá 29 graus de máxima, também deve chover. Em Brasília, a possibilidade de chuva é um pouco menor, mas está prevista aqui, a temperatura vai chegar a 28 graus. Em Campo Grande, nós vamos ter 32 graus de máxima, também chovendo. A mesma coisa em Cuiabá, só que temperatura 37 graus, está ali empatado com o Rio de Janeiro, né? Em Porto Velho, teremos 29 graus de máxima. Aqui chove em praticamente todas as capitais, tá? Rio Branco vai ter 30 graus, Manaus vai ter 32 graus, em Macapá 33, em Boa Vista, Roraima, menos chuvas estão previstas do que no restante da região norte, mas mesmo assim, muito calor lá, 34 graus Celsius. E em Belém do Pará, 32. Em Palmas, Tocantins, 33 graus. Agora as capitais do Nordeste do Brasil. São Luís do Maranhão terá máxima de 32, estão previstas pancadas de chuva. Para Teresina, a previsão é de tempo nublado, com 34 graus de máxima, não está tão quente assim. Em Fortaleza, muitas nuvens no céu, com 30 graus de temperatura máxima. Em Natal, Rio Grande do Norte, 29 graus Celsius, pode chover, chuvas isoladas aí durante a tarde. Aliás, pode chover em todo o litoral hoje, tá, do Nordeste brasileiro. Nuvens e possibilidade de chuva também em Recife. Cadê João Pessoa aqui? Pulei João Pessoa de novo. Vamos lá. João Pessoa, nuvens, máxima de 31. No Recife, possibilidade de chuva isolada com 30 graus de temperatura. A mesma previsão para Maceió. Aracaju, idem, 29 graus. E Salvador, a última capital, 32 graus Celsius de máxima. Possibilidade de chuvinha isolada, portanto vai dar para pegar uma prainha lá para quem já pagou os boletos, né? É isso aí. Esta é a previsão da meteorologia. E agora eu passo com vocês a conferir os destaques do dia aqui na capa do iclnoticias.com.br, que é o nosso portal na internet. E a manchete não poderia ser diferente, né? Olha aí, Toffoli revê decisão e autoriza a PGR a acessar provas do caso Marta. Isso aqui ontem marcou um dos dias mais confusos nessa relação institucional entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Eles deveriam estar trabalhando em conjunto, mas ontem as escaramuças foram consagradas no corpo de decisões exaradas da mesa do ministro Dias Toffoli, que, aliás, anda tendo cada atitude muito esquisita mesmo. Todo mundo está estranhando. Imagino que até as pessoas que são investigadas estão estranhando aí, porque os movimentos parecem não fazer nenhum sentido, né? A gente ontem tentava entender aqui o que tinha acontecido e não conseguia. Por quê? Porque havia uma série de coisas cifradas por um sigilo, que é um sigilo indesejável, baixado pelo próprio Toffoli, que resolveu ontem liberar a íntegra das suas decisões relativas à segunda fase da Operação Compliance Zero, que ontem, enfim, teve aí em todo o país executando 32 ordens de busca e apreensão, e acabou com o Toffoli isolando a Polícia Federal da análise das provas, que é normal no curso do processo. A polícia apreende, manda as provas para a perícia, computadores, telefone celular, enfim, bens apreendidos, e a partir daí isso vai para os autos do processo. Mas o Toffoli resolveu inovar. Aliás, o Toffoli está inovando quase tudo em relação a esse processo. Assim, ministro, qual é o motivo de tanta preocupação assim? Explica para nós o que está acontecendo com o senhor. Quem sabe se a gente não pode até ajudá-lo, né, no caminho dessas investigações aí do Banco Master, porque está muito confuso entender o motivo. As decisões a gente até entende, a gente só não entende por que elas estão sendo tomadas, tá? E está faltando essa explicação. E como é que a gente sabe que há problemas? Não só pelas manifestações literais, mas é porque na brecha das entrelinhas das decisões de ontem, tem lá manifestações sobre o passado imediato, né? A gente sabe que o ministro Toffoli negou alguma coisa que a Polícia Federal pediu em relação ao Daniel Vorcaro, tá? Consagrado lá no texto de uma das suas decisões.
Diante da insistência da Polícia Federal e apresentando novos elementos de convicção, a polícia então conseguiu demover o ministro Toffoli da sua decisão de não permitir uma nova busca e apreensão, pelo menos não nos moldes que a Polícia Federal queria fazer, né? E aí o Toffoli reclamou no corpo do processo da Polícia Federal, disse que ela era responsável aí pela eventualidade, inclusive, da fuga de gente, como o Fabiano Zettel, né, o cunhado do Vorcar, que não aconteceu, porque a ação policial foi a tempo, mas ele tirou a análise das provas das atribuições da Polícia Federal nesse caso. Estranhíssimo tudo isso, tá? E aqui não é opinião, eu estou dizendo para vocês do que está correndo aí entre fontes que alimentam o noticiário com informações sobre certos movimentos erráticos do Poder Judiciário. Daqui a pouco o Kleber Lourenço vai estar aqui para me ajudar a contar para vocês a história desse dia muito confuso, tá? E não foi confuso só aqui no Brasil. Aqui está na segunda manchete nossa. Do nada, ontem os Estados Unidos aparecem com um comunicado na internet, dando conta de que os vistos para 75 países, o Brasil é um deles, estavam congelados, né? Não se sabe ainda a extensão que isso vai ter, mas a ordem é muito severa. E a malcriação do governo Trump na internet é algo abjeto, assim. Quando a gente lê o comunicado dele, parece que nós todos latinos aqui somos ladrões, estamos tungando a economia americana aí com privilégios que nós não merecemos, sabe? Obviamente ele fala isso com relação aos latinos que estão lá nos Estados Unidos, mas a referência dele é muito desairosa, é muito desrespeitosa, é muito ofensiva, tá? Até porque ele trata todos os vizinhos aqui do continente como se fossem reles aproveitadores e oportunistas. E o Itamaraty tentou ontem saber formalmente sobre a suspensão dos vistos, mas não conseguiu informações, pelo menos não no plano oficial. Está aqui a manchetinha aqui, olha. O Itamaraty afirma que não foi informado a respeito de qualquer medida relativa às suspensões de vistos para pessoas que os pedem aqui do Brasil, tá? Lá no Irã, depois das ameaças de intervenção dos Estados Unidos, né, que agora se autodesignaram o papel de polícia do mundo, já houve reflexos das ameaças de bombardeio, né? Não que o regime tenha se retraído ou nada disso, mas ele está tentando eliminar, como diz aqui esta manchete aqui entre os destaques do ICL, vestígios de execuções políticas que têm acontecido lá. E ontem havia 2 enforcamentos previstos, né, de manifestantes contra o regime, foram cancelados, muito provavelmente em função do peso das ameaças feitas por Washington. E pode escrever aí no seu caderninho. Obviamente que vai haver alguma solução militar para isso aqui. E Teherã já avisou que se houver bombardeio como forma de retaliação aos movimentos que acontecem nas ruas, as bases americanas também vão ser bombardeadas. E por isso ontem os militares que não são estritamente necessários nessas bases próximas do Irã começaram a ser retirados pelos Estados Unidos, tá bom? Temos ecos da situação falimentar do Banco Master acontecendo por todo o Brasil. E aqui, olha, está uma das consequências, tá? O liquidante do Banco Master não quis um acordo com a Rio Previdência e então a Rio Previdência passa a correr o risco de perder 1 bilhão e 200 milhões de reais que o governador Cláudio Castro mandou botar lá no Banco Master, né? Vai ter que explicar, viu, governador? Que generosidade é essa? Rifando aquilo que é patrimônio que vem sendo acumulado por servidores ao longo das eras. Para quê? Para a sua aposentadoria. Bolsonaro continua lá na cadeia reclamando, os advogados dele entraram lá com vários pedidos e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, autorizou visitas religiosas ao Bolsonaro, mas falou que Smart TV era um pouco demais, né, para um presidiário. Concorda comigo? Qual é o preso no Brasil que tem o conforto de uma Smart TV na sua cela, como que é o Bolsonaro? Ele ainda não entendeu que ele é prisioneiro, porque ele foi condenado, tá? Não entendeu, ele não consegue entender. Tem uma dificuldade grande. Aí nos bastidores do bolsonarismo, nós temos aí, enquanto Flávio Bolsonaro parece ir consolidando o espaço da sua candidatura à presidência da República, bastidores incríveis de pessoas que estão se batendo aí, né? Por exemplo, Michele Bolsonaro e Alan dos Santos, que ela chamou Alan dos Demônios, e rebatendo críticas de um suposto apoio que ela estaria prestes a dar ao Tarcísio de Freitas. Como se sabe,
o Alan dos demônios, segundo ela, né? É um dos próceres do bolsonarismo e está ali fechado com o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, onde está autoexilado, trabalhando contra o interesse do Brasil, tentando viabilizar essa candidatura do filho mais velho do presidente da República, tá bom? Olha, pesquisa da Quest, que daqui a pouquinho a gente vai ver. A Juliana Dalpiva leu e captou a essência de algo que é preocupante, que começa a acender o sinal amarelo, como eu disse lá na abertura do programa. São dois problemas, os independentes e a economia, né? Mas são más notícias para o Lula, porque a população não está enxergando melhora na condição econômica. E por isso a Juliana avisa para a gente que, olha, o primeiro levantamento do ano mostra Lula na liderança, mas os dados não revelam mais um céu de brigadeiro, né? Aliás, céu de brigadeiro mesmo nunca houve, a situação sempre foi complicada. Esses são os destaques e agora já são 7h21, eu vou chamar o Kleber Lourenço para a gente começar a contar a história do Toffoli. Kleber, tá aí prontinho já? Deixa eu ver o Kleber. Já Bom estou, dia, Panunzio. Bom dia, tudo bem? Kleber Lourenço, o melhor apurador do Brasil. Esse homem trabalha, gente, vocês não têm noção. Kleber, vamos começar a contar a história de ontem? Foi um dia infernal, né? Um dia daqueles, para ser econômico. Um dia daqueles. Você entendeu as medidas do Toffoli? Não estou falando das consequências, mas estou falando da motivação. Você consegue enxergar por quê de movimentos tão erráticos assim, não? Você que viu tudo. Olha, eu venho sendo bem cauteloso quanto aos movimentos das autoridades, quanto ao caso Master. Mas acho que a primeira constatação a ser feita é o caso Master conseguiu tirar as instituições do trilho mais do que até mesmo o governo Bolsonaro tentou no passado. A gente teve o TCU, que queria virar uma instância revisora do Banco Central, a gente tem o ministro Dias Toffoli, que assim, já tem um histórico de problemas ali em relação à condução de diversos casos, mas agora, na questão do Banco Master também, se acentuou ainda mais esses problemas. Ele, até você comentou no começo, eu até pedi para, na verdade, o Alex colocar na tela para a gente também um print da decisão dele que eu mandei para ele, porque a gente vê que também a coisa foi totalmente confusa na operação. Essa operação só ocorreu após a insistência da Polícia Federal. Isso, aqui a arte. E isso fica bem muito claro na decisão dele. Diante das ponderações da autoridade policial e da Procuradoria-Geral da República, reconsidero, em parte, a decisão combatida para deferir novas diligências na residência do investigado. Então, veja só, isso mostra que o Toffoli, de fato, e ele mesmo admite isso, tinha negado uma primeira operação. A gente não sabe por que ele negou isso. Ele acaba autorizando a operação em partes. Quando a gente diz em partes, alguma coisa ficou para fora ali, seja uma busca e apreensão, um investigado, ou até mesmo uma medida cautelar com algum tipo de prisão. Então, a gente não sabe, como todo o caso está em sigilo, a gente não sabe o que ele deixou para fora nesse segundo pedido. Isso só aconteceu com insistência da Polícia Federal, que depois, no segundo pedido, falou também com a PGR, e aí a PGR ajudou a Polícia Federal a conseguir desbloquear a operação. Aí o Toffoli, que era contra a operação, depois reclama que a operação demorou demais para acontecer. Depois pede para mandar tudo para o STF, e aí que fique muito claro, o STF não tem condição operacional ou logística de lidar com todas as apreensões. Só para você ter uma ideia, Panunzio, entre tudo que foi apreendido ontem, foram apreendidas 30 armas. 30 armas. Um arsenal grande, né? Eu até exatamente. Estranhei, porque que banqueiro enfim, burocrata de banco precisa de tanta arma assim? Tem medo de quê, né, Kleber? E 23 carros, 31 computadores, 39 celulares, tudo isso ia ficar onde no STF? O STF não tem uma sala-cofre para isso, não tem também capacidade técnica para periciar esses equipamentos, ou pelo que se conversou no STF, parece que a PF, para periciar, teria que ir no STF, depois teria que fazer várias idas e vindas, enfim. Ficou uma coisa totalmente maluca, perdida e sem lógica mesmo. Depois... Pode falar, Panunzio. Vamos fazer o seguinte, vamos contar a história cronologicamente, para que as pessoas possam entender. Gente, sabe por quê? Porque é difícil mesmo, sabe? É difícil contar isso. Então nós vamos tentar mostrar para vocês. Cheio de idas e vindas. Né? Cheio de idas e vindas. Bom, começa a história toda. Eu vou até pedir para o Alex já colocar na tela para a gente. A história toda começa quando o Toffoli ontem manda quebrar o sigilo das decisões dele sobre a segunda fase da Operação Compliance Zero. Todo o restante está sob sigilo, tá? E ontem causou espécie essa liberação do sigilo das decisões de ontem, né?
qual o sentido de manter todo um processo desconhecido, que a opinião pública brasileira não pode acessar, e liberar só as coisas que aconteceram ontem? Tudo começa a ficar estranho quando no corpo de um dos seus despachos o Toffoli dá uma bronca na Polícia Federal. Aqui ninguém entendeu nada, mas ele dizia isso que está aí na sua tela, olha. Causa espécie a esse relator, ele, Toffoli, não só o descumprimento do prazo por mim estabelecido para o cumprimento das medidas cautelares ordenadas, posto que resta claro que outros envolvidos podem estar descaracterizando as provas essenciais ao deslinde da causa, como a falta de empenho no cumprimento da ordem judicial, para a qual a Polícia Federal teve vários dias para planejamento e preparação, o que poderá resultar em prejuízo e ineficácia das providências ordenadas. Parece que o Toffoli está dizendo que a PF estava querendo ajudar aqueles que ela está investigando, mas não é nada disso. Fazendo corpo mole. Fazendo corpo mole. Então, vamos contextualizar. A Polícia Federal entra com o pedido junto ao Supremo para autorizar essa operação no dia 6 passado, tá? O Toffoli baixa uma decisão autorizando a realização da operação no dia 12, traz anteontem. Mas por algum motivo que não aparece na comunicação formal, no bojo do processo, essa operação não acontece. Aí a Polícia Federal, anteontem, volta ao Toffoli e fala para ele, ministro, a gente precisa que o senhor autorize aquilo que o senhor negou. Não se sabe, né, Kleber, exatamente o que foi negado. Não dá para saber. Exatamente. Mas dá para saber que alguma coisa foi negada. Está aí a decisão do Toffoli. E ele fala exatamente esse trecho que o Kleber mostrou para a gente. Ó, ciente da informação sobre o correto endereço das pessoas, dos domicílios que serão realizadas buscas já deferidas, e diante das autoridades policiais da Procuradoria-Geral da República, reconsidero em parte a decisão combatida. Não sabemos qual foi a decisão combatida, mas sabemos que alguma decisão foi combatida, né, Kleber? Algo relativo a Daniel Vorcaro, porque é isso que muda logo a seguir, como vocês vão ver. Comenta para mim, por favor, Kleber. Isso, Panunzio. E além disso, que fique muito claro, a decisão do Toffoli pedia que a operação tivesse ocorrido na segunda-feira, junto com aquela operação Overclean, que a gente deu também a notícia. Só que a PF, inclusive, na resposta, porque o ministro Dias Toffoli não só ele deu essa bronca pública na Polícia Federal, como deu o prazo de 24 horas para que a Polícia Federal se explicasse. Então, olha só o nível de exposição... Desculpa, Kleber. Vamos lá. Se explicasse sobre o fato de a operação não ter sido realizada no dia 12. 12, né? Isso. 12. Exatamente. Então, tudo foi feito ali, a gente tem a impressão, né, que tudo foi feito milimetricamente para expor a Polícia Federal a algum dissabor e até prejudicar a imagem da instituição. Porque ele não só deixa pública a decisão com a bronca, pois pede ainda esclarecimentos. No finalzinho da tarde de ontem, a APF já tinha enviado esses esclarecimentos. Eu conversei com a assessoria da Polícia Federal que confirmou essa informação ontem. E aí, na resposta que eles mandaram nos autos, eles não liberaram essa resposta para mim, eu consegui isso com outras fontes. A Polícia Federal alegou, olha, tínhamos já uma operação em andamento para o mesmo dia, então a capacidade de operacional de realizar uma operação em mais de 40 endereços estava prejudicada, e além disso eles precisavam confirmar todos os endereços, afinal de contas foi uma operação de grande volume, eles tinham a previsão, a PF, de resolver toda a operação ainda ali no início da tarde, mas a operação se estendeu ao longo do dia inteiro, até o início da noite tinham ainda mandados de busca e apreensão sendo cumpridos pela Polícia Federal ontem, Panunzio. Então eles estavam com a capacidade operacional reduzida, aí eles afastaram qualquer possibilidade nessa resposta de que eles estavam fazendo algum tipo de corpo mole ou agindo por inércia para a realização dessa operação. Mas essa resposta ficou nos autos, a gente conseguiu alguns trechos dela ali, que é o que eu estou contando para vocês. Mas, assim, mais uma coisa ali dentro desse bolo de confusões e de situações que o Toffoli acabou criando ontem. Pois é, e aí, aqui eu quero mostrar para vocês, porque é o seguinte, olha, gente, de tarde, no fim da noite, né, nota para cá, nota para lá, fofoca de coluna de jornal para cá e para lá, e a coisa começou a ficar complicada. O Toffoli ontem teve 3 movimentos erráticos, né, um contrariando o outro, e o último deles está consubstanciado nesta decisão que vocês vão ver aí agora na tela. Olha só, ele recebeu lá um pedido da Polícia Federal pedindo para reconsiderar a decisão de afastar a Polícia Federal das provas, né? Antes já tinha mandado a Polícia Federal lacrar os telefones, carregar os aparelhos, retirar os celulares e os computadores de qualquer possibilidade de comunicação de dados, segundo ele, para preservar provas. E no fim da tarde, diante de uma petição da Procuradoria-Geral da República,
ele acaba autorizando que o processo continue com a perícia das provas, mas agora pelo Ministério Público. E eu já vou adiantar aqui, viu, Kleber, uma preocupação, por quê? Quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, precisa de uma perícia, quem faz a perícia é a Polícia Federal. Então, obviamente, que não sei como, esse material vai ter que ser periciado pela Polícia Federal, a não ser que o Ministério Público vá contratar uma auditoria privada para fazer isso, que não é usual, nem tanto. Mas, em todo caso, está aqui a decisão do Toffoli perante a petição do Ministério Público, né? E a bagunça que ele faz com isso, Panuso, porque ele pedindo para que todas as apreensões fiquem no STF, ele está praticamente fazendo o que o Moro fez na Lava Jato, de querer agir também como parte da acusação. E isso pode, sim, causar mais para frente nulidades no caso, pode ali beneficiar eventuais condenados por supostos crimes ocorridos ali dentro da seara do Banco Master. Então ele mistura todos os papéis ali, ele coloca que o STF vai ficar responsável pelo acautelamento das provas, que deixa entender que o STF vai fazer essa perícia também, depois ele desiste, mas fica aí um ponto importante. Se ele tivesse seguido adiante com essa decisão de manter tudo no STF, perícia, acautelamento e tudo mais, ele poderia estar abrindo caminho para nulidades do caso, assim como foi na Lava Jato. Porque na Lava Jato, o grande cerne das discussões foi a parte julgadora atuando como parte da acusação. E foi isso que acabou criando ali as várias anulações, as várias críticas em relação à operação. Toffoli agiu basicamente como se fosse uma espécie de Sérgio Moro. Agora também vale entender com que objetivo ele buscava fazer isso, né? Qual que ele queria com essa confusão toda. Vamos ler aqui, então, para o pessoal entender direitinho qual foi a ordem do Toffoli ao final do dia, tá? Põe na tela para a gente, Alex, por favor. Tá aí, olha. Ele fala assim, ó, tendo em vista o êxito da operação realizada hoje, o material probatório colhido deve ser apreciado pelo titular da ação penal, Ministério Público, para adequada formação da opinião ministerial sobre materialidade e autoria dos delitos em apuração. Com efeito, e tal como referido pelo Parquet, que é Ministério Público, né, em manifestações anteriores, a presente investigação possui escopo mais amplo e não se confunde com os inquéritos anteriormente instaurados, na medida em que, em tese, teria revelado que fundos eram operados para a gestão fraudulenta, o desvio de valores e o branqueamento de capitais pelo Banco Master, em um quadro de suposto aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização. Note-se, assim, que a providência requerida pelo Procurador-Geral da República permitirá que o órgão acusador, destinatário do material probatório colhido nos autos, tenha uma visão sistêmica dos supostos crimes de grandes proporções, por ele, em tese, identificados até o presente momento. Por isso, defiro o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República e determino que se oficie ao Diretor-Geral da Polícia Federal para as providências necessárias, autorizando desde logo o encaminhamento direto à PGR do referido material. Ou seja, tirou o Ministério, tirou a Polícia Federal da parada. Aqui tá, a escaramuça está muito clara, né? Eu não sei como é que vai ser feita essa perícia agora, Kleber. Você tem alguma ideia, não? Olha, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos, né? Como eu comentei, o STF não tinha capacidade técnica nem logística para abraçar tudo isso. Agora, o Ministério Público, apesar de ter o poder de investigação, também não tem tanta capacidade técnica quanto a Polícia Federal teria para, eventualmente, desbloqueio de celulares, quebra de senhas e afins. Então, ainda assim, continuamos com tudo muito nebuloso nesse caso, nessa operação ali, que, no mínimo, estranhíssima que aconteceu ontem, e as decisões ali controversas do ministro. Pois bem, gente, olha, tem duas vertentes aí, tá, informando. Uma delas diz o seguinte, que determina esse tipo de coisa é o estoque de grapa de um determinado restaurante lá de Brasília, tá? A segunda vertente coloca em questão mesmo a condução, digamos assim, a ética das decisões do ministro Dias Toffoli. Nunca é muito lembrar que, dias atrás, a gente noticiava aqui, que ele foi assistir a final da Libertadores no jatinho de um lobista do Espírito Santo, providenciado pelo advogado Augusto de Arruda Botelho, né? Que levou o ministro, e o Augusto Arruda Botelho é advogado de quem? Do Daniel Vorcaro, que é o epicentro de toda essa crise. A gente não sabe muito bem a razão central, mas a gente sabe que ela está localizada ali no escopo das buscas pedidas, solicitadas pela Polícia Federal contra Daniel Vorcaro, né? Aquele cujo advogado levou o ministro para assistir a final da Libertadores lá,
Não que isso seja um ato de corrupção, não é nada disso que eu estou insinuando, mas denota uma proximidade deletéria entre o advogado da parte e o ministro do Supremo que relata um processo contra o cliente dele, né? Olha, eu vou falar mais, viu, Kleber? Você sabia que em quase todos os países do mundo é proibido aos juízes despachar só com uma das partes? Sempre que uma das partes despacha, a outra tem que estar junto. E essa história de avião, de lobista, conduzido por advogado de réu do Supremo, olha, isso em outros lugares do mundo daria uma belíssima confusão, né? Seria um baita escândalo, né? Inclusive com afastamento do ministro e outros tipos de punições ali a ele. E esse caso do Banco Master, ele só aumenta o volume da confusão ali criada. Além disso, acho que eu já vou para o nosso próximo assunto, que é as igrejas também ali evangélicas, tudo bem? Beleza. Olha, inclusive tem uma comunicação, mas conta aí para nós, porque daqui a pouco eu vou mostrar o barraco que está rolando, né, com a reação do Malafaia já. Mas conta para nós da Damares, o que aconteceu? Maravilha. Eu conversei com o deputado Rogério Correia e também com o deputado pastor Henrique Vieira, que são ali membros da CPMI do INSS, e principalmente o deputado Rogério Correia deixou muito claro que ele já tem suspeitas de que o caso das fraudes, dos descontos indevidos de aposentados e o esquema do Banco Master tem alguma relação, e o elo de ligação entre esses dois esquemas seriam igrejas evangélicas. O deputado ele fez uma série de requerimentos, mais ou menos 11, à CPMI. Ele alega que está havendo resistência do presidente da comissão para que esses requerimentos sejam ali aprovados e sejam colocados em votação, mas eles atingem diversas agremiações. E ele solicita não só a convocação de pastores, mas também relatórios de inteligência financeira do COAF ali para verificar as movimentações. Entre os alvos dos requerimentos estão o Ministério Deus é Fiel, da Set Church, também o pastor César Bellucci, que comanda a Set Church, o Banco Clava Forte, que é um banco ligado à Igreja Lagoinha, sim, um banco de uma igreja, veja só que nível chegamos. Também pediu ali a convocação do pastor André Valadão, do Péricles Albino, que é também líder da Igreja Campo de Analote, pediu também os relatórios de inteligência financeira dessa igreja, além das convocações de Fabiano Zetel e os relatórios de inteligência financeira do Valadão, do Zetel e do César Bellucci. Então, ele acusou a presidência da comissão de estar dificultando a convocação desses nomes e também a obtenção desses documentos. O pastor Henrique Vieira também deixou claro, na conversa que eu tive com ele, que existem várias reportagens mostrando que Vorcaro cresceu dentro da Igreja Batista da Lagoinha e que tem, sim, relação muito próxima com a igreja. Inclusive, alguns deputados em caráter reservado falaram para mim também que suspeitam de que a Clava Forte Bank teria sido usada também como uma espécie de meio para lavagem de dinheiro e facilita ali todo o esquema, seja no Banco Master quanto também no caso dos descontos do INSS. E aí agora eles estão nesse trabalho de pressão para que eles possam viabilizar isso. Eu conversei também com o senador Carlos Viana, que presidia a comissão, pedindo o outro lado dele, pedindo um posicionamento sobre essas críticas, e ele disse o seguinte, Panunzio: meu compromisso desde o início é não permitir que a CPMI se torne palanque político para sustentar discurso ideológico, tanto da base do governo quanto da oposição. Uma resposta ali muito vaga ali e sucinta, mas que não trata diretamente desses questionamentos. Pode falar, Panunzio. O que foi que a Damares disse nessa entrevista que ela concedeu ao SBT Repórter, hein? Porque o Malafaia tá pistola com ela aqui na internet, né? E já fez 2 ou 3 posts aí criticando a Damares. O circo das igrejas evangélicas tá pegando fogo, hein? Com essa história de Banco Master, né? Isso mesmo, Panunzio. A Damares, ela também questionou e está colocando sob suspeita o envolvimento de evangélicos e suas igrejas no caso dos descontos do INSS. E o que ela reclamou é que sempre que o assunto é levantado sobre a convocação e a apuração dessas suspeitas, há uma grande pressão de lideranças evangélicas e das comunidades evangélicas contra essas convocações e esses requerimentos de relatórios também financeiros dessas instituições. Então ela acabou irritando o Malafaia com isso. Então vamos lá, vou mostrar aqui o Malafaia que ele disse, tá bom? Deixa eu colocar aqui em tela cheia para todo mundo poder ler junto comigo. O Malafaia, depois dessa entrevista da Damares para o SBT Repórter, soltou essa nota aí. Senadora Damares se contradiz em nota publicada há 1 hora. Já vou ler para vocês a nota da Damares, tá bom? Ele fala aqui, ó, depois que eu coloquei um pôster dizendo que ia questionar a senadora por
afirmações infundadas contra líderes renomados e grandes igrejas. Ao não citar nenhum nome em entrevista, ela publica uma nota que tem o nome de um grande líder e nenhum nome de grande igreja. Todos os outros nomes citados não representam grandes igrejas e não são líderes renomados. A acusação que ela faz usou o plural e o nome do líder mencionado já tinha saído na imprensa. A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a igreja evangélica. Aconselho assistir ao vídeo, postei, ele fala de um vídeo aqui. Só para esclarecer, o nome que está em questão nesses dias, não sei se é esse a que a Mari se referiu, talvez o Kleber possa me corrigir se eu estiver errado, mas é o do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, que é um dos donos dessa empresa chamada Bola de Neve, uma dessas igrejas, né? E aí, olha, a Damares se explicou, né? Ela publicou no Twitter essa nota aí, nota à imprensa, atuação da CPI e do INSS, investigação de entidades religiosas. E diz o seguinte: a senadora já se manifestou que eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude do INSS causa profundo desconforto e tristeza, considerando o relevante papel social e espiritual dessas instituições. Ainda assim, a CPMI tem o dever constitucional de apurar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base documental. Todos esses requerimentos foram apresentados por membros da CPMI com base, presta atenção aqui, olha, com base em indícios concretos identificados em documentos oficiais, especialmente relatórios de inteligência financeira e informações da Receita Federal. Quer dizer, a senadora Damares, que é hiperreligiosa, está aqui aceitando essas denúncias como sérias. E foi isso que irritou o Malafaia, né? Ele diz que há um nome de um grande líder e nomes de igrejas irrelevantes, mas aí a Damares passa a citar as igrejas que têm contra elas pedidos de investigação, quebra de sigilo e tudo mais. Agora, isso aí, Kleber, é mais uma mácula, né, nessa teia de relações de Banco Master com instituições, né? Banco Exatamente. Central, Procuradoria-Geral da República, não, Tribunal de Contas da União, com Congresso Nacional, né, gente como Ciro Nogueira, como o presidente da União Brasil. Enfim, é muito esquema, é muito rolo. A trama de corrupção dessa gente é algo inacreditável, né, Kleber? Até as igrejas evangélicas envolvidas com isso. É inacreditável, e na minha conversa de ontem com o deputado Rogério Correia, ele também já havia me informado que hoje ele vai protocolar um requerimento na CPMI do INSS de convocação do Silas Malafaia, do pastor, para a comissão, para que seja feita uma acariação entre ele e a senadora Damares Alves, diante das acusações e trocas ali de críticas entre ambos e as alegações da senadora sobre o possível envolvimento de igrejas evangélicas nesse esquema. Muito bom, Kleber. Olha, brigadíssimo aqui pela aula que você deu para a gente Imagina. Da complexidade que é de colher versões no Brasil, porque, enfim, esse escândalo do Banco Master está deixando todo mundo muito nervoso no Brasil. Um abraço para você, Kleber. Abraço para nós e abraço para a comunidade do ICL. Até amanhã. Até amanhã, tá? O assunto Banco Master não terminou, não. A Débora Maganha daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, explicando mais alguns detalhes sobre a questão mercadológica, tá bom? Enquanto isso, eu tenho aqui mais algumas informações para vocês sobre a questão dos vistos para brasileiros nos Estados Unidos. Você está programando uma viagem para os Estados Unidos, primeira coisa que você tem que fazer é ir até o consulado, a embaixada, ao setor consular, para tentar pedir o seu visto. Provavelmente você não vai conseguir, tá? Porque o Brasil está numa relação de 75 países que, segundo o governo Trump, usurpam, exploram os recursos dos pobres americanos, né? E de todos os seus programas de assistência social. Vamos lá para a comunicação, que eu vou colocar na tela para vocês. Olha, isso aqui para variar, essa embaixada dos Estados Unidos é atrevida e mal criada e trata todo mundo com um desdém que é algo que irrita a gente, sabe? E nos faz sentir, assim, dá ganas, assim, de falar umas bobagens lá para eles. Olha só o tom dessa declaração. E não é a pior de todas, não, hein? Já houve coisas muito piores no passado, porque a arrogância desses funcionários da diplomacia americana é do tamanho das estátuas da liberdade das lojas Havan, do velho da Havan. Vamos lá, olha só o comunicado deles aí. O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis.
O congelamento permanecerá em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano. A medida afeta dezenas de países, incluindo Somália, Haiti, Irã e Eritreia, cujos imigrantes frequentemente se tornam encargos para os cofres públicos dos Estados Unidos logo após a chegada. Estamos trabalhando, isso aqui é que deixa todo mundo louco de irritação, ó. Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A administração Trump sempre colocará os Estados Unidos em primeiro lugar. É ridículo, né? Não é verdade? É ridículo, sabe? Uma comunicação atrevida dessa aqui, mais uma delas. De qualquer forma, as portas de entrada lá dos Estados Unidos estão fechadas, tá? E lá nos Estados Unidos também, eles que falam assim que as pessoas estão usurpando lá a poupança do povo americano, justamente eles estão tentando pilhar o patrimônio e as terras de outros povos para se estabelecer ali sob a justificativa de que a questão da segurança interna é mais importante do que qualquer outra coisa. Ontem nós tivemos aí uma tuitada do presidente Trump dizendo isso aí. Está em inglês essa versão aí, eu tenho aqui uma versão em português que eu traduzi para vocês, é isso aqui, olha. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para fins de segurança nacional. Isso é vital para um programa chamado Domo de Ouro, que estamos construindo. A OTAN deveria liderar o caminho para que conseguíssemos isso. Se não conseguirmos, a Rússia ou a China conseguirão. E isso não vai acontecer. Militarmente, sem o vasto poder dos Estados Unidos, grande parte do qual construí durante o meu primeiro mandato, e agora estou levando a um nível novo e ainda mais elevado, a OTAN não seria uma força ou um elemento de dissuasão eficaz, nem de perto. Eles sabem disso e eu também. A OTAN se torna muito mais formidável e eficaz com a Groenlândia na mão dos Estados Unidos. Qualquer coisa diferente disso é inaceitável. E aí, cinicamente, esse psicopata agradece. Obrigado pela atenção a esse assunto, presidente DJT. Né? Ele de vez em quando se identifica como POTUS, President of the United States, POTUS, Donald Trump. Então tá aqui, e olha, essa reiterada ganância sobre as terras que hoje são parte do território da Dinamarca, tudo isso causou muito, muito mal-estar na OTAN ontem, né? A OTAN que está à beira do colapso. Então o que foi? Alguns países mandaram tropas, tomaram a decisão de mandar tropas, a Alemanha foi um desses países, a Suécia foi outro desses países, mandaram tropas para a Groenlândia. E a Dinamarca também está aumentando a quantidade de efetivos seus naquele país, tá? Então, eu digo que tudo isso começa a turvar o horizonte geopolítico, né? E aqui, os amigos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, começam a se atropelar, tá bom? Gente, já são 7h48. Alex, a Débora já está pronta aí, não? Ele está terminando de ajustar a Débora aqui para a gente voltar a falar sobre as consequências de mercado, para o mercado e, enfim, para os órgãos reguladores do sistema financeiro, do Banco, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e tudo mais. A Débora já está vindo aí para falar conosco sobre isso, tá? Enquanto isso, eu vou tocando aqui o noticiário. Ontem nós tivemos a divulgação de uma nova rodada de pesquisas da Quest, né? E eu vou mostrar rapidamente para vocês os slides aqui. Enquanto se esperava um pouco de tranquilidade aí para o campo democrático, para o campo progressista, essa pesquisa não mostrou isso, tá? Ela mostrou, ao contrário, que a situação tende ao equilíbrio, aquilo que a gente tem visto. Está mais ou menos imobilizado aqui o patamar de opiniões em relação ao campo progressista e à direita na distribuição dos votos no futuro. Vou mostrar para vocês aqui os gráficos. Olha só. A aprovação, bota para mim na tela, por favor, Alex. Peraí, eu é que estou errando aqui, porque eu não coloquei na tela cheia. Vamos lá, agora foi. Vai lá. Essas aí são as curvas de aprovação do governo Lula, tá bom? Como vocês podem ver, olha, em maio, havia muito mais gente que desaprovava o governo Lula do que aprovava. 57-40 são 17 pontos de diferença, né? Em maio do ano passado. Aí as duas curvas foram se aproximando, até que elas chegaram ao empate técnico em outubro do ano passado. E a partir daí, ela oscilou dentro da margem de erro ali, entre 49, 50, 49, mas a desaprovação ainda maior do que a aprovação. Na última rodada, a desaprovação era de 49% e a aprovação de 47% dos brasileiros, tá? Sobre as intenções de voto
para os candidatos à presidência no primeiro turno. E aqui esse cenário é um cenário projetado com base nas candidaturas apresentadas no dia de hoje. Isso pode não acontecer lá no futuro, tá? No primeiro turno, enfrentando esses nomes que eu vou dizer agora, Lula venceria todos com 35% dos votos. Flávio Bolsonaro viria em segundo com 26%, primeiro turno, tá? E a partir daí, olha, todo mundo abaixo de 10%. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo, Renan Santos e os indecisos 8%. Todo mundo embolado aí nessa faixa que chega até 10%, que, portanto, candidato sem competitividade nesse momento da disputa eleitoral, tá? Agora vem a projeção para o cenário de segundo turno, né? Então, os candidatos considerados no cenário do primeiro turno são, mais uma vez, checados aqui. E o melhor cenário para o Lula seria contra o Renan Santos, que ele venceria por 46-26. É estranho aqui que Renan Santos, que ninguém sabe quem é, tenha esse percentual de votos, 26% contra 46% de Lula, vitória tranquila de Lula. O cenário mais difícil seria justamente com Tarcísio de Freitas do Republicanos, que aí o placar mostraria uma diferença de apenas 5 pontos percentuais. Lula 44%, com o Tarcísio chegando a 39%. Com o Flávio Bolsonaro, disputa mais tranquila, 45-38, são 7 pontos de diferença. E com o Ratinho Júnior, 43-36, né? E Ronaldo Caiado, com a diferença da vitória do Lula venceria a eleição por 44-33. Vocês podem observar que os percentuais do Lula em qualquer cenário oscilam entre 45% e 46%, aqui na primeira linha, tá? É o que importa aqui. Portanto, cristaliza-se aqui uma fração da população importante, mais ainda distante dos 50% que levariam a uma vitória no primeiro turno. Sobre as intenções de voto para presidente no segundo turno, num segundo cenário, olha aí, ó, Lula e Flávio Bolsonaro, Lula venceria por 45-38, e com relação à solidez da candidatura do Flávio Bolsonaro, ele conseguiu melhorar um pouco o índice aqui de crença na sua candidatura, né? Ele venceria a eleição por 54%, Lula venceria a eleição contra 34%, 54% acreditam hoje que a candidatura do Flávio Bolsonaro vai até o fim. Antes eram 49%, portanto houve um aumento de 5 pontos aqui, consolidação da opinião. 49% acreditavam que era sério, hoje são 54% que acreditam que o Flávio Bolsonaro é candidato para valer. E os que não acreditavam baixaram de 38% para 34%. Essa fração acha que ele quer usar a campanha apenas, a candidatura apenas para negociar algo mais favorável ao seu grupo político, tá? São esses os dados. Agora eu vou pedir para o Alex colocar para mim a Débora Maganha no quadro. Alex, ela está prontinha já? Oi, Débora, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Muito bom ver você por aqui, tá? Muito bom mesmo. Obrigado por acordar tão cedo assim para informar a gente. Débora, do ponto de vista do mercado financeiro, qual é o cenário dessa confusão toda de Toffoli, Polícia Federal, órgãos reguladores que não funcionaram? O que acontece, hein? Quando a gente pensa nesse caso do Master, eu acho que o principal elemento que a gente precisa prestar atenção é justamente como essas conexões e como essas influências, Daniel Vorkar e outras pessoas também envolvidas no caso, acabaram levando para caminhos que não são caminhos mais comuns, né? Que não são os caminhos típicos de uma investigação ou de uma liquidação de um banco pelo Banco Central. Então, a gente tem no momento o Toffoli interferindo, inclusive ontem, toda a confusão envolvendo as provas apreendidas, né, o material apreendido, que ele queria ficar como o guardião e não deixar o acesso nem ali à Polícia Federal, depois falou que a PGR poderia acessar o material e agora recua. Então, você vê que tem alguns elementos que não são comuns nesse tipo de investigação. Você tem essa figura do Toffoli, né? Como eu já falei em outras ocasiões, o Toffoli não tem um dedo, ele tem uma mão inteira. Inclusive, quando começou toda aquela situação envolvendo o TCU também, e você tem o TCU batendo de frente com o Banco Central. Por um lado, o STF entrando nessa investigação como se tivesse também um foro privilegiado, isso tem sido muito discutido, e o papel do Toffoli, inclusive, como um papel que não seria legal nessa posição que ele se colocou. E, por outro lado, você tem
o TCU batendo de frente com o Banco Central, que é o órgão que executa e supervisiona o sistema financeiro nacional. Então, você tem duas instituições colocadas nessa investigação, colocadas na liquidação também, porque a gente tem a parte da liquidação, que é feita pelo Banco Central, e ele é o órgão competente para isso, e você tem a Polícia Federal, por outro lado, investigando, que também é um órgão competente para isso. E outras instituições, outros órgãos entrando, atravessando esse caminho que deveria ser seguido para atrasar e dificultar também não só o processo de investigação, mas também de liquidação do banco. E isso acaba trazendo, pensando no sistema financeiro nacional, até ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que foi visitado em sua casa pelo presidente da CVM para falar do risco e do impacto que teria o Banco Master também ali olhando pela ótica da CVM. Você tem, quando essas interferências acontecem, quando esse caminho é atravessado, você tem uma incerteza em relação não só ali ao poder do Banco Central, que está sendo questionado pelo TCU a todo momento, numa tentativa de atrasar ou de reverter a liquidação, como também uma tentativa de deslegitimar a investigação ou dificultar, atrasar a investigação da Polícia Federal. Isso começa a gerar uma incerteza em relação a esses papéis e o quanto isso traz ali de realmente credibilidade no sentido de vai acontecer o que tem que acontecer e isso pode deixar o sistema financeiro vulnerável. Os bancos vieram sofrendo bastante essa semana justamente por essas incertezas envolvendo o caso Master e o papel do Banco Central. E, ao mesmo tempo, a gente tem os investidores, né, as pessoas que aplicaram, pessoas físicas que aplicaram o dinheiro no Banco Master, muitas vezes por até uma sugestão, uma assessoria de alguém, e agora estão com atraso para receber o dinheiro justamente por esse imbróglio envolvendo e toda essa tentativa, esse cabo de guerra estendendo em relação ao Banco Central e o TCU. Isso também atrasou até para as pessoas físicas receberem o dinheiro delas. Então, é um caso que mostra, eu acho que o que deixa explícito para a gente são justamente as influências e o poder que acaba permeando o mercado financeiro e, por exemplo, aqui na figura do Workário, que está permeado em todas as outras esferas, seja ali no judiciário ou se a gente pensar até igrejas. Então, acho que esse caso deixa isso muito evidente e mostra como essas conexões acontecem e a influência que se tem do mercado financeiro em outras esferas para tentar safar ou atrasar ou até deslegitimar uma figura como o Banco Central. Débora, eu fico pensando aqui na agonia de quem botou dinheiro nessa espelunca, né, levado por corretoras que vendiam esses CDBs aí como se fosse uma grande vantagem, né? E muita gente também levando dinheiro pautado por influenciadores picaretas que por qualquer meia dúzia de reais, no caso não, foram milhões e milhões, mas enfim, orientava investimentos financeiros nessa espelunca, que nada mais era do que uma arapuca armada, né? Para essa gente ainda nada, né? Não tem FGC por enquanto, não tem nada, e principalmente o pessoal da Previdência Privada dos governos estaduais e municipais, né? Quando a gente pensa na parte do FGC, se as pessoas têm até 250 mil por CPF, elas vão ser ressarcidas. Pode ser que a gente tenha uma demora, uma lentidão no processo por conta dessas interferências, desses atravessos. Então, até o processo, ele leva 30 dias úteis em média. Claro que pode atrasar caso tenha algum empecilho no meio do caminho. E esse prazo já findou no começo de janeiro. Então, as pessoas já deveriam ter recebido, mas ainda não receberam porque o prazo foi um pouco estendido justamente por esses questionamentos feitos em relação à liquidação, já que a liquidação é como se fosse o fato gerador para as pessoas receberem. Então, essas pessoas estão com atraso, mas ainda vão receber. Mas tem toda a questão de previdências, de servidores que foram colocadas, e até o próprio BRB que se expôs muito mais do que deveria no Master de forma direta e indireta, que agora estão expostos a riscos. O BRB ao risco dos créditos que nem comprovação tinha, e além de todo o dinheiro que foi injetado por meio dos títulos que aí não tem cobertura, e as entidades de previdências estaduais, municipais, que também compraram títulos do Master e também não vai ter cobertura, porque a cobertura é para a pessoa física e não para o investidor institucional. Então, colocou em risco a saúde financeira e o dinheiro de muita gente que nem sabia onde é que estava entrando.
E o Banco Master, ele tinha uma série de questões que é o que eu sempre falo, o Banco Central não errou em liquidar, ele só errou em não liquidar antes, tinha que ter liquidado antes, então não tem nenhuma irregularidade. A gente pensar no que aconteceu, os créditos falsos, sem comprovação, os próprios precatórios com toda a dificuldade de preço, o Banco Central acertou sim na liquidação, né? Eu poderia até ter feito antes. Questionar isso para mim é uma coisa inquestionável, então não deveria nem ter a possibilidade de questionar ainda mais um TCU, que não tem competência para isso. Débora, super obrigado. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, a Débora vai estar aí com o Mercado de Investimento, dissecando para nós esse reflexo também, viu? Um beijo para você, brigadíssimo por participar do programa hoje. Um beijo para nós, eu que agradeço. E eu quero deixar um beijo para você também que está nos assistindo aqui, não dá tempo de falar mais nada, só quero chamar a sua atenção para isso que você está vendo aqui, ó, a verdade sobre como pensam os brasileiros. Uma pesquisa super legal, presta atenção no que o Eduardo Moreira vai falar para você agora sobre isso, porque eu não tenho mais tempo, então vou deixar por conta do meu patrão, tá bom? Vai lá, bom dia para você, até amanhã. Amanhã sextou aqui, nós vamos estar aqui às 7 da manhã para repassar o Brasil das próximas 24 horas. Obrigado pela audiência, até amanhã. Eu tenho certeza que você, quando assiste o resultado divulgado por essas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, tem aquela sensação de eu sei que não é assim. Nunca me perguntaram, eu duvido que seja assim que o brasileiro pensa. E você tem razão, porque a forma como essas pesquisas são feitas induz as pessoas a responder não o que as pessoas pensam de verdade, mas o que elas acham que é a resposta certa para o que foi perguntado. O ICL realizou um dos seus investimentos mais ousados até hoje e fez a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre como pensa de verdade o brasileiro. Usando uma metodologia extremamente moderna, nós entrevistamos 10.000 pessoas nos 4 cantos do Brasil sobre os temas mais importantes. E os resultados são surpreendentes. No dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, o resultado dessa pesquisa vai ser revelado. E não vai sobrar pedra sobre pedra.